Alô, pessoal, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre sistema numérico, tá? Da onde que veio o sistema numérico. Para que se estuda isso, né? O sistema numérico a gente tem alguns conhecimentozinhos que a gente precisa aprender antes de começar a estudar matemática de fato, certo? Que a gente vai estudar as operações básicas e aí isso aqui vem antes. Na história da humanidade foi assim exatamente o que aconteceu. A gente precisou contar. Então, o sistema numérico foi criado com esse objetivo de contar, né? Simbolizar as quantidades. E aí criou-se esse sistema com os símbolos que a gente vai ver. Beleza? Então o objetivo principal foi contagem. A gente precisava formar números, né? Formar números com alguns símbolos. E aí, por exemplo, formar palavra. A gente usa as letras, né? Que são os nossos símbolos. Por exemplo, as letras do alfabeto. Tem alfabeto grego, alfabeto russo, alfabeto de várias línguas, etc, etc. Primeira coisa que a gente tem que saber é que esse sistema ele é de base 10, beleza? É um sistema baseado em 10 símbolos, que a gente vai chamar de algarismos, ok? Quem são os algarismos? Ora, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? São 10 símbolos, de 0 a 9, se você contar aí dá 10. E a gente vai formar os números tais como 72, o número 324 e o número 1032, beleza? Então a gente usa 10 símbolos para formar qualquer número que a gente quer. Próximo passo é saber que esse sistema ele é posicional, ou seja, se você observar comigo aqui o número 72 e o número 27, o que eles têm, né, em comum? Eles têm os mesmos algarismos, né, o 7 e o 2, mas só que esses números eles são diferentes, pessoal, certo? Então, o que aconteceu? Eu troquei o algarismo de posição, ele muda o valor do algarismo. 72 é diferente de 27. Então, trocando a ordem, beleza? Então, a gente já precisa pular para a próxima fase, saber o que é ordem. Ordem do algarismo. Por exemplo, o número 324, nós temos a ordem fazendo diferença aqui, ó. O número 4, ele está na ordem das unidades. O número 2 na ordem das dezenas, D de dezenas. E o número 3 na ordem das centenas, beleza? 4 unidades, 2 dezenas, 3 centenas. Aí vocês perguntam, mas o que acontece se o número tiver mais algarismos do que 3? O que vai acontecer? Bom, aí a gente vai entrar no estudo das classes, beleza? Passou de 3 ordens, né? 3 algarismos, a gente precisa entrar na classe. Por exemplo, o número 10.325. Pela ordem, o 5 está nas unidades, o 2 na ordem das dezenas, o 3 centenas. E agora? Beleza, passou de 3, pessoal. Isso é uma nova classe. Essa classe aqui, né? Essa dos 3 primeiros, a gente vai chamar de classe das unidades simples, beleza? Passou de 3, a gente vai iniciar uma nova classe. Eu vou até dividir aqui em cima. E aqui os números eu divido como? Com um ponto, o famoso ponto que a gente coloca de 3 em 3. E aí começa de novo. Unidade, dezena, centena. Observe que na casa das centenas não tem nada, né? A gente completa com 0. No caso aí vai ter 0 centenas. Que classe é essa? É a famosa classe dos milhares. Beleza, pessoal? Então a classe dos milhares é a que compreende os próximos, né? Ali os próximos 6 algarismos. E se tivesse uma nova classe aqui, né? Se tivesse mais algarismos aqui em frente, essa seria a classe dos milhões. E, professor, se tivesse mais uma classe, adivinha? Bilhões. Então, a gente vai de 3 em 3 separando as classes. Se tivesse mais algarismos aqui, a gente ia colocar. Vou colocar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, esse número aqui, ó. 654309. Separando por ponto, né? A gente coloca um pontinho aqui. Esse número está na classe de quem? Na classe dos milhares. Então, a gente fala, olha só a palavrinha aqui dos milhares, é aquela palavra mil. Beleza? Não precisa falar 654 milhares. 654.309. Fala unidade simples, professor, na hora de ler o número? Não. A gente fala só 309. Não precisa falar porque é unidade simples. E agora esse número aqui, eu botei um 17 ali na frente. Esse 17 faz com que o número fique na classe, dos milhões. Então, coloco o ponto para ler o número 17.654.309. Se a gente adicionar mais algarismos aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse número aqui, por exemplo, coloquei um 2, um 0 na frente do 17. Então, ficou na classe dos bilhões esse número. Então, 2 bilhões, 17 milhões, 654.309. Outra coisa que a gente precisa saber aqui é a equivalência. Então, a gente vai ter 3 colunas aqui, centena, dezena, unidade. E a gente vai estabelecer valores, né, de correspondência. Por exemplo, uma centena equivale a 10 unidades. E se 10 unidades, a gente vai estabelecer agora a relação entre dezena e unidade. Uma dezena
corresponde a 10 unidades. Como o sistema de base 10, né, sempre de 10 em 10. E agora aqui, ó, para completar, né, quantas unidades correspondem a 10 dezenas? Se uma dezena equivale a 10 unidades, então 10 dezenas é só multiplicar por 10, né? Ou seja, vai dar 100 unidades. E aí a tabelinha de equivalência, que ajuda a gente na adição. Por exemplo, aqui na adição, o número 16 somado com 26. A gente tem que fazer, né, o algoritmo que resolve essa conta pra gente, que é aquela, né, arme e efetue, passo, traço, sinal de mais e soma. Observe que o 6 e o 6 aqui nesses dois números estão ocupando a ordem das unidades. Então, quando eu somar 6 mais 6 vai dar 12, né? A gente não vai escrever 12 aqui, você aprendeu a mandar 1 lá pra cima. Porque 12 é a mesma coisa que 10 mais 2, 10 unidades mais 2 unidades. Só que 10 unidades a gente acabou de ver que é exatamente uma dezena. E as dezenas a gente deve mandar para a ordem das dezenas, né? Para elas se somar com a dezena. Por isso que o 1 sobe ali, ó. Então, 1 vai lá para cima, aí eu posso somar todas as dezenas. Observe que o 1 e o 2, eles estão ocupando a ordem das dezenas. E o 1 que foi lá para cima também é uma dezena que veio do 12. Então, uma dezena mais uma dezena dá 2 dezenas, mais 2 dezenas dá 4 dezenas. Ou seja, resultado aqui dá 42. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. É para isso que a gente aprende um sistema numérico, né? Um pouquinho. Sistema posicional de base 10 que a gente utiliza para fazer as operações. Valeu!